6 horas e 54 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E nesse exato momento está acontecendo aqui em Manaus e em outros estados uma operação da Polícia Federal que investiga pedofilia. De acordo com as informações iniciais, devem ser cumpridos em todo o país 69 mandados de busca e apreensão. Alguns deles aqui no Amazonas e em outros 17 estados. Então, daqui a pouco, ao longo da nossa programação e no Alô Amazonas, você vai ter mais detalhes dos alvos dessa investigação da Polícia Federal aqui no Amazonas, assim como no restante do país. E falando em operação, o equipamento de uma academia aqui em Manaus foram comprados com dinheiro público desviados da saúde. O estabelecimento pertence ao empresário Murad Aziz, que foi preso pela Polícia Federal. Ontem a PF foi até essa academia para apreender esses equipamentos. A Polícia Federal chegou na academia do empresário Murad Aziz por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira. Funcionários e alunos foram orientados a deixar o estabelecimento. Estava a academia depois que ela foi alvo da operação? Estava normal, tranquilo, ninguém falava no assunto. E agora, vai ser prejudicada? Vou, sim, eu acho que eu vou ser prejudicada. Não vejo como eles devolverem esse dinheiro, não. Com o mandado de busca e apreensão, a PF deu prosseguimento durante toda a manhã à segunda fase da Operação Cashback, que faz parte do desdobramento da Maus Caminhos. A ação foi motivada porque os equipamentos do empresário teriam sido comprados, segundo as investigações, com dinheiro desviado da saúde pública. Todos os equipamentos foram apreendidos e colocados em 2 caminhões. O material foi levado para a sede da Polícia Federal. A primeira fase aconteceu no dia 11 de outubro. A Polícia Federal entrou na casa do empresário Murad Aziz e também na academia. Na residência, os policiais recolheram documentos, computadores. Murad não estava no local. No dia 11, ele se apresentou no período da tarde na sede da Polícia Federal. Foi solto no dia 21. Ele é suspeito de participar de um esquema criminoso que desviou aproximadamente 140 milhões dos recursos da saúde pública. Esse dinheiro supostamente beneficiaria empresários na cidade. A cada passo dessa investigação, a situação fica ainda mais absurda, né? A Operação Cashback é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que aponta o desvio de milhões de reais da saúde. Várias pessoas já foram presas, inclusive o ex-governador foi afastado por conta disso e foi preso, inclusive, o ex-governador José Mello, entre outros secretários de Estado. E a situação vai ficando cada vez mais impressionante e revoltante. A gente já noticiou que um dos empresários que participava desse esquema montou uma choperia lá em Brasília com dinheiro público da saúde. Agora, montar uma academia e comprar equipamentos com dinheiro que era para ir diretamente para a saúde do amazonense, para cuidar das pessoas que estão precisando de uma cirurgia, é algo absurdo demais. E há tanta evidência disso, tanto que o empresário já foi preso, depois ganhou liberdade provisória. Tem também essa questão dos equipamentos que estão sendo retirados e que devem continuar sendo retirados, porque nem tudo passou pela porta ontem. Isso só acontece quando há indícios suficientes para a Polícia Federal chegar a essa conclusão de que era dinheiro público que deveria ser usado na nossa saúde, que foi investido em um projeto aí particular, em uma empresa, em uma academia, aqui da zona centro-sul da cidade, lá no Parque das Laranjeiras. E em Coari, a polícia apreendeu 6 pessoas por envolvimento na morte de uma criança de apenas 3 anos de idade. A menina foi atingida com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto na casa do avô dela. Quem tem os detalhes sobre esse caso ao vivo é o Fred Rocha. Olá, Fred. Já se tem informações sobre o mandante do crime, né? Ele era inclusive conhecido da família, sabia que por lá tinha dinheiro guardado. Sim, André. Ele sabia que o avô da criança estava guardando uma quantia de R$13 mil e por isso decidiu planejar esse crime, convidando os outros 5 suspeitos que tiveram participação neste crime que aconteceu lá no município de Coari, município que fica a 363 quilômetros daqui de Manaus. A vítima foi a Francine Carvalho Macedo, de apenas 3 anos de idade,
Como você bem disse, ela levou um tiro no peito, acabou não resistindo aos ferimentos. Ela estava na casa do avô dela, um idoso de 65 anos, quando os criminosos chegaram. O avô, ao perceber a presença dos bandidos, decidiu fechar a porta com rapidez para tentar evitar o crime. Foi aí que eles atiraram. Depois disso, esse crime aconteceu na última terça-feira, a polícia deu início à investigação, então conseguiu prender os suspeitos. São eles: o Wendel de Sena Ferreira, o Carlos Antônio Pinho Matos Júnior, conhecido como Cacá. Segundo a polícia, ele teria efetuado o disparo. Andreu Araújo Silva, de 21 anos, o Keilo Cardoso Saldanha, de 18, Sebastião Rômulo de Melo e o mandante do crime, quem foi que planejou tudo isso aí, o Raimundo Luciano da Costa Vasconcelos, de 41 anos de idade. Eles já foram presos pela polícia, que continua a investigação sobre esse caso, até para saber se realmente este assunto foi fechado com a prisão ou se tem mais alguém suspeito de envolvimento neste crime brutal que aconteceu lá no município de Coari, que ainda não tenha sido preso. Lógico que é uma tristeza muito grande, porque apesar dessas prisões, uma vítima de 3 anos, uma garota inocente, acabou perdendo então a vida na mão desses criminosos. A prisão dessas 6 pessoas lá em Coari vem exatamente no momento em que a Secretaria de Segurança Pública do Estado anuncia um resumo aí dos números das prisões aqui no Amazonas por homicídio. Segundo a SSP, as prisões tiveram um aumento de 17,6% de janeiro a outubro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar das prisões terem aumentado, os crimes também continuam acontecendo e isso tem que ser combatido. Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Enfim, um caso muito lamentável, né? Uma menina de 3 anos, uma vida toda pela frente, acabar morrendo pela ambição, né, de pessoas conhecidas da família e que não tiveram nenhum tipo de cuidado, né, quando resolveram atirar contra as pessoas que estavam na residência. Obrigada pelas informações, Fred. E o motorista perdeu o controle de um ônibus de transporte coletivo e acertou em cheio uma parada de ônibus no Nova Cidade. 3 pessoas foram atingidas. Uma delas morreu no local e estava na parada fazendo uma pregação do Evangelho. Segundo informações repassadas pelos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária, o acidente aconteceu porque um condutor de carro utilizou essa passagem irregular para tentar acessar uma outra mão aqui da Avenida Margarita. Foi no momento que ele fez esse trajeto aqui e acabou entrando aqui na via que o condutor do ônibus se assustou, acabou desviando e atingindo a parada. Segundo informações da polícia, 3 homens estavam nesse ponto de ônibus. Todos os 3 ficaram presos entre as ferragens. Um deles foi identificado como Sidney Ferreira Matos, de 41 anos. A família dele esteve aqui no local e preferiu não gravar entrevista. Apenas informaram para a nossa equipe de reportagem que ele estava nesse ponto de ônibus evangelizando quando esse acidente aconteceu. O Sidney Ferreira Matos, infelizmente, não resistiu, acabou morrendo aqui no local. As outras 2 pessoas, os outros 2 homens que ficaram presos entre as ferragens, foram atendidos aí pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram encaminhados até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também aqui na zona norte da capital. Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, assim que eles chegaram aqui nessa área para atender a ocorrência, o motorista do ônibus e também a cobradora não estavam mais no local porque tiveram medo de alguma retaliação por parte da população. O IML já esteve aqui, já fez a remoção do corpo e agora representantes da empresa responsável por esse coletivo também estão aqui no local para apurar aí as causas do acidente e também avaliar os prejuízos causados aqui na área. Nós paramos aqui um caminhão guincho no local, com a orientação dos bombeiros e também do pessoal do SAMU que chegou para dar o apoio. Foi feito o resgate de 2 pessoas que estavam embaixo do ônibus com vida e uma que infelizmente veio a óbito. Foi retirado o corpo e levado pelo IML. Nós tivemos o grande apoio dos bombeiros e do SAMU e da própria população para resolver essa situação. Tenente, esse trabalho de resgatar esses 3 feridos e o que foi a óbito durou cerca de quanto tempo? Nós passamos aqui no local,
cerca de 1 hora para conseguir fazer essa remoção dessas pessoas com o máximo de segurança possível, orientado sempre pelo Corpo de Bombeiros, que fez um grande trabalho aqui no local. Situação muito triste, né? Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, lamentou o acidente ocorrido. O órgão informou que já cobrou do Sinetran celeridade na apuração das causas do acidente, bem como está monitorando a assistência prestada às pessoas envolvidas. E a Casa Universitária do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da UFAM de Parintins segue ocupada pelos estudantes. A revolta dos alunos se deve ao fato do local ter sido inaugurado no dia 20 de junho do ano passado, mas nunca ter sido entregue aos que precisam de moradia para seguir nos estudos. A UFAM informou que o Departamento de Assistência Estudantil vai se reunir com os estudantes para tentar solucionar o caso. A UFAM também informou que são necessários ajustes estruturais no prédio antes dos imóveis serem entregues para o uso. Além disso, o auxílio moradia aos aprovados para receber o benefício devem ser pagos até a entrega dos apartamentos. Vale lembrar que as obras da Casa do Estudante de Manaus estão paradas desde 2015. Em outubro, o MEC liberou R$2,5 milhões para concluir as obras, que devem ser entregues em maio do ano que vem. O que é difícil de entender é como inaugura uma unidade, inaugura um prédio que ainda não está pronto para funcionar. A gente vai agora para o intervalo e volta daqui a pouco. No próximo bloco tem informação sobre a Libertadores Feminina que está acontecendo aqui em Manaus. As meninas do Iranduba não conseguiram vencer o Cerro Porteño. E apesar da crise econômica, a produção de bicicletas cresceu 30%. O setor está otimista para o ano que vem. Te conto os detalhes quando a gente voltar. É um instante só.